Vamos agora achar nossa entrada número 9, tá? A gente tá vendo esse movimento aqui, pessoal. Ele tá fazendo break of structures toda hora. Ele fez aqui, mitigou o bloco aqui embaixo, fez novamente aqui. Ele não mitigou esse bloco aqui, ó. Pode ser, pessoal, que a gente tenha a mitigação desse ponto aqui, tá? Eu tô no tempo gráfico de 3 minutos. Ele vem aqui e continua esse movimento, tá? Porém, a gente tem um adendo aqui, tá? Tem um ponto aqui a ser considerado. A gente tem força. Deixa eu pegar aqui. O pessoal, eu tava olhando os vídeos ali. Tem umas partes que fica travando, tá? É meu gravador. Tem horas assim que ele... eu tenho que ficar cuidando se ele tá gravando ou não. Ele tá dando uns bug aqui. Mas já tô resolvendo isso, tá? Olha só. A gente quebra essa estrutura, corrige, ok? E a gente ganha força nesse movimento, corrige e ganha força, tá? Porém, pessoal, a gente tá com esse bloco aqui, ó, tá? A gente tá com esse bloco aqui em 3 minutos em aberto. Que ele seria o bloco, digamos que seria o principal. Por quê? Porque até então aqui, pessoal, olha só esse inside, tá? Até então aqui ele tava fraco. Depois ele sobe reto. Depois desse ponto aqui que ele corrige, ele enfraquece novamente. Ou seja, a grande probabilidade é ele trabalhar e fazer aqui um pivô, tá? Limpar essa liquidez, limpar a liquidez lá de cima novamente, tá? E vir cair aqui embaixo, para depois seguir seu fluxo de alta. Mas eu teria que aumentar um pouco mais o tempo gráfico, vamos para 15 minutos, vamos ver aqui. Porque essa perda de força aqui, pessoal, aqui em cima não é normal, tá? Não é normal, não significa que ele vai fazer uma... Ó, tem até uma ordem aqui. Não significa que ele vai fazer uma reversão. Tá? É mais vantagem de trabalhar com a continuação. Por quê? Porque o mercado, pessoal... Olha só aqui. O mercado, pessoal, ele trabalha da seguinte forma. Onde tem menos pessoas executando ordens é o ponto onde ele vai mais seguir. Ou seja, se ele não tiver muita resistência para subir, ele vai continuar subindo. Agora, se ele tiver resistência para subir, ele vai cair, tá? Olha só, aqui em 3 minutos eu vim ter a mitigação desse ponto onde saiu força, tá quebrando os topos. Aqui até então não confirmou esse rompimento ali. Vamos ver aqui um minuto o que tá caracterizando pra gente. Esse bloco aqui bem grande, né, pessoal? Se esse fundo aqui ele fosse um pouquinho mais baixo aqui, ó, pessoal, tá? Esse fundo aqui ele tivesse sido um pouco mais baixo que esse aqui, ou tivesse rompido esse ponto, nossa, seria bem interessante. Daí sim eu pensaria na reversão, tá? Vamos achar uma outra criptomoeda. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui já está em queda em 3 minutos. Vamos ver aqui qual ponto a gente tem para ele se agarrar aqui. Olha só, saiu força desse ponto. Ele não mitigou o bloco, por isso que houve esse rompimento aqui. Houve aqui a mitigação, tá, desse ponto. Vamos aumentar aqui para 5 minutos só para a gente ver, ó. Todo esse impulso aqui é apenas um, tá? Eu vou explicar o porquê. É bom vocês pegarem essa sacada, tá? Ele não fez aqui um movimento de 3, tá? De 3 ondas. Aqui tem 3 ondas, mas ele conta com apenas um. Por quê? Ele contaria como um movimento de 3 ondas se esse fundo aqui, ele tivesse rompido, tá? Esse ponto aqui. Mas ele teria que ter mitigado. Então a grande probabilidade é do quê? É do preço ele fazer esse movimento. Ele faz um movimento rompendo depois de mitigar esse bloco, vem, respeita esse bloco e quebra novamente, tá?
Mas não ficou interessante também esse movimento aqui, ó. A gente tem um ganho de força aqui, tá? Porém, o que a gente precisaria? De uma correção lá em cima. Uma vela verde lá em cima. Depois, essa queda forte, tá? Vamos ver aqui no tempo gráfico de 1 minuto para ver se dá um ponto de entrada pra gente, tá? Ó, saiu força aqui, saiu força aqui. Vamos executar uma ordem aqui de venda nesse ponto aqui, ó, tá, pessoal? Deixa eu montar a ordem aqui vendida. Ah, não sei se eu protejo lá em cima. Eu vou proteger esse bloco aqui apenas. Zero ponto 88. 10 dividido por 0,88 igual. Temos que entrar com 11x de alavancagem. Vou mudar aqui para isolada. Confirmar. 11x aqui. Tá? E vamos posicionar aqui 99. A vez não bota 100%, pessoal, porque por causa de alguns centavos não entra a ordem, tá? O movimento aqui ele ficou até que um pouco interessante, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Desce, sobe, cai, corrigiu, caiu novamente. Só que essa queda aqui, pessoal, ela não é verdadeira. Essa queda aqui não é verdadeira porque ela não mitigou o bloco. Ok? Confiando nesse bloco aqui. Ok? Confiando nesse bloco aqui. A gente pode executar uma ordem de venda, mas vamos analisar como ela chega lá. Ok? Vamos ter que analisar como ela chega lá. A gente teria também esse bloco aqui, for passar para 5 minutos, tá? A gente tem um bloco exatamente aqui, ó, onde ele sai força desse mundo, tá? Então, a gente respeita aqui, tenta vir, buscar teria uma ordem comprada aqui nesse bloco, para chegar nesse aqui, tá? Mas em 5 minutos ele apenas reverteu aqui, pessoal. Eu tenho força que sai desse bloco, um break of structures. Eu tenho esse outro bloco aqui em cima também. Vamos ter que analisar e fazer algumas outras análises. Se bem que ele não rompeu nada aqui, né, pessoal? Tipo, ó, ele não mitigou esse bloco aqui em cima também, saiu força. Vamos aguardar. Olha só, pessoal, aqui no tempo gráfico de 1 minuto, tá? Ele tá subindo meio agarrado. Porém, aqui em 15 minutos, pessoal. Olha, a gente tem um bloco aqui em cima, ó. Tá, ele teria um bloco aqui em cima, aqui em 15 minutos. Que ele não veio, tá? Então, aquela configuração que a gente tinha ali em tempo gráfico menor, ela pode, ó, rompeu, mas a mitigação desse bloco aqui não é verdadeira, ou seja, é uma indução, tá? Para mitigar esse aqui, possivelmente cair. Pode ser, pessoal, que respeite, tá? Pode ser que respeite, só que ele não vai, ele não pode ultrapassar, tipo, minha maior segurança seria eu conduzir essa negociação para este ponto aqui, tá? Ó, ele faz a renovação desse ponto. Pois é, pessoal, vou ter que aguardar aí. Esse bloco aqui certamente vai ser uma indução, tá? Vamos aguardar aqui. Vamos ver o que vai se suceder. Pessoal, tem um barulho de um caminhão aí, tá passando um caminhão aqui na frente de casa. Talvez saia no vídeo aí. Mas no problem, né? Tem que aguardar esse movimento aí, pessoal. Eu teria esse bloco aqui, ó, se, tá? Se fosse o caso, pessoal.
E ó, ele mitigou esse bloco aqui. Ó, depois de romper, mitigou esse bloco. Se ele rompesse aqui em cima, seria interessante, ó. Se ele rompesse aqui em cima, seria bem interessante. Aqui a gente tem um ganho de força. Ele rompe aqui em cima, volta aqui, a gente faz uma compra daí. Aí é a favor da mitigação daquele bloco. Aqui embaixo também temos um bloco. Aqui também temos um bloco. Esse impulso inteiro aqui, pessoal, sequencial de velas aqui, ficou meio estranho o movimento, mas dá pra gente confiar nesse movimento aqui de break of structures toda hora. Vamos ver aqui uma posição comprada, como é que daria. É só apenas uns testes, tá, pessoal? Não é nada certo que eu vá executar essa ordem, tá? Depende muito do contexto que vai se encaixar aqui. Se ele romper aqui em cima, ó, o corpo das velas voltar aqui embaixo, compensa eu fazer uma compra, tá? Visto que ele vai utilizar esse bloco como indução. Ele pode tocar nesse bloco aqui, vir limpar a liquidez aqui embaixo, seguir lá pra cima, tá? Mas não tem nada configurado ainda. Seria bem interessante mesmo. Aqui no tempo gráfico 3 minutos. Simplesmente desceu, né? E tá deixando um bloco aqui pra gente, ó. Pode ser que forme esse mesmo cenário aqui. E o minuto rompeu, não? Não rompeu ainda em um minuto. Falta 30 segundinhos aí pra confirmar esse rompimento. Se romper ali, eu vou comprar aqui embaixo, tá? Daí aqui a alavancagem, como tá 0,50 lá, é 20 a alavancagem daí. Esse cálculo eu já tenho de cabeça. Rompendo aqui, eu executo a minha ordem aqui embaixo, tá? Bom, rompeu. Se ele voltar aqui embaixo, eu executo a minha ordem. Não pode ser com tanta força também, né? Aí tem que tomar bastante cuidado, pessoal, tá? Tem que ter um contexto por trás aí de tem que ter um contexto aí por trás de cada configuração, tá? Porque a gente tem dois viés aqui, tanto um vendedor aqui em cima quanto um comprador aqui embaixo, tá? Enquanto não chega ali, deixa eu fazer uma análise. Tem que vir um sequencial de vela aí, fica bem interessante também. Enquanto tá em 3 minutos, tá interessante aqui em 3 minutos. Vamos ver em 5 minutos aqui, pessoal. Não vai dar, pessoal. Não vai dar, tá? Por quê? Porque toda essa vela aqui em 5 minutos é um bloco. Tá? Toda essa vela aqui em 5 minutos é um bloco. Ou seja, pode ser que dê certo? Pode ser, mas não é uma coisa que a gente dá a garantia. Correto? Quando a gente, ó, em 5 minutos nem rompeu lá em cima. Aqui ó, o último ponto lá. Vamos procurar um exemplo aqui. Olha só. O mercado ele faz todo esse movimento aqui de baixa. Esse movimento aqui, tá? Seria a mitigação desse bloco. Não, aqui não. Aqui, ó, pessoal, ó. Essa vela verde rompe o ponto inicial dessa vela vermelha
Esses pontos aqui seria a mitigação dessa vela verde, né? Ele passa reto em 5 minutos. Então é inviável a gente fazer essa ordem aí. Seria uma ordem compradora, seria mais ou menos aqui nesse ponto. A mitigação desse bloco. E não limpa a liquidez lá em cima, tá bem interessante. Mas desde quando ele tocou aqui no bloco, ele só... Olha aqui, ó. Em 5 minutos. Pode ser só um ganho de força. Assim como eu não posso vender simplesmente aqui em cima. Ou seja, pessoas mais informadas vão tomar posições aqui. O que a gente pode ter como base é um novo ponto de entrada, tá? A gente tem aqui o final de um FVG. Correto. O final do FVG. E aqui a gente tem um bloco, ó. Agora sim. Aqui a gente tem um bloco. Agora dentro desse bloco, em 1 minuto, o que que tem de bom aqui? A gente tem esse ponto inicial aqui, tem esse ponto aqui. Ele perde força, ganha força. É, pessoal, seria mais vantagem aqui, tá? A gente pode medir esse bloco aqui, pessoal. Com a Fibonacci, botar no 50% desse bloco, já que é grandão. Tá? Puxamos aqui uma linha aqui no meio desse bloco. Vamos excluir essa Fibonacci aqui. Pega nosso ponto de stop, botaria aqui. Protegeríamos aqui embaixo. 0,83 foi mesmo o cálculo de antes? Deixa eu ver aqui. 88 lá em cima. É, poderíamos botar 88 também, tá? E eu conduziria essa ordem para 3 para 1, tá? Olha só aqui. Já deu total diferença, né? Nesse bloco. Ou seja, ele não tem demanda aqui nessa região. A oferta está mais forte. Olha só esse impulso forte aqui, depois dessa correção aqui, ó. Só que essa correção ela não foi muito válida, tá? E se a gente não tem demanda nessa região aqui, temos que analisar se a gente vai ter nessa região. Aqui é o fechamento de um FVG. Aqui a gente tem outro FVG aqui, tem esse bloco aqui embaixo, é. Aqui já configurou um POI pra gente. É o mesmo ponto de stop de baixo ou de cima. Correto. A gente tem esse ponto aqui embaixo, ó. Ele vem, não tem renovação dos pontos com esse ponto aqui. Ele vem e mitiga esse bloco aqui, ok? Não renova a fundo e quebra topos. É. Deixar aqui montada essa posição aqui.
Temos dois viés aí possível, tá, pessoal? Dois viés possível. Limpou a liquidez aqui embaixo, limpa aqui em cima. Qualquer quebra de estrutura depois que faz esse breakout structures aqui não é válido, tá? Essa quebra aqui para baixo, deixa eu ver aqui a alavancagem, quanto é que ficou ali, 11, né? 88, ficou 11 a alavancagem aqui. Só que também não pode subir reto, né? Renovou o fundo. Aqui, ó, pessoal. Sobe. Quebra. Mas em qual ponto ele se agarrou para fazer essa quebra aqui? Entendeu? Ele sobe novamente e quebra novamente. Mas em qual ponto ele está se agarrando aqui para ter essa queda? Tá? Então, a gente está tendo esse ponto aqui agora como indução, assim como a gente teve esse ponto como indução de compra. Tá? A gente poderia ter dito, ele se agarrou nesse ponto aqui para poder subir, mas esse ponto aqui não é forte. Tá? Esse bloco aqui não é forte. O que a gente pode fazer é tocar aqui, limpar toda essa liquidez e cair aqui. Assim como a gente pode trabalhar acima desse ponto. Como eu falei, a gente tá com dois viés aí. Olha só, depois da correção, olha só a força que a gente tá tendo. Só que ele não tocou em nenhum bloco aqui embaixo. Vamos confiar lá em cima, tá, pessoal? Vou confiar lá em cima por conta dessa limpa de liquidez aqui. Tínhamos esse bloco. Vem aqui, tocou, quebrou, fez break of structures. Todo esse ponto aqui é para mitigação desse bloco, tá? Mitigou, fez uma indução. Vamos fazer uma venda aqui em cima. É bom que ele faça aqui, ó, uma lateralizaçãozinha aqui, ó. Depois suba e quebre novamente. Vamos aguardar este movimento aí. Movement. E a gente tenta levar essa operação no máximo até aqui, tá? Porque ele pode ter feito aqui o último break of structures dele, a quebra desse fundo, toca aqui, vem aqui, pega um pivô e... Quebrou aquele ponto ali. Tinha uma cripto, pessoal, ontem que a gente tinha salvado. Foi ontem que eu operei. Que era a operação número 8. A gente tinha que analisar aquele cenário. Agora eu me esqueci o nome da cripto. Queria ver se tinha dado certo aquela análise. Ó, aqui a gente tem esse bloco. Saiu força. Mas aqui não é uma perda de força. Aqui ó, tem uma perdinha de força, mas não deixa a vela negativa. Se tornou um pouco complicado aí pra gente. Ok, alright. Vamos ver se a gente tem um cenário parecido aqui, pessoal. Eu gosto bastante de analisar os cenários que são parecidos. Tínhamos esse aqui.
Não. Perdão, pessoal. Tínhamos esse cenário aqui, né? Ele que tem esse bloco aqui. A gente cai. Tem uma correção aqui. Cai novamente. Vem corrigindo. Quebra esse fundo. Toca nesse bloco. E a gente vai ter que ver um movimento forte, tá? Qual que seria esse movimento, Marcos? Aqui, ó. A gente vem, toca nesse ponto, ok? Uma vela desce, outra sobe, corrigindo aquela vela que desceu, e a outra já tem que nascer explodindo já para baixo, tá? Que nem aqui, ó, esse movimento, ó. Tocou lá em cima, desceu, a outra corrigiu, já veio outra, tá? Que retraiu, né? Mas já veio outra dando força. O movimento, ou seja, aqui a gente tem uma região aqui de oferta. Vamos aguardar aí, pessoal. Chegou agora na nossa região, pessoal. Vamos ver se ele vai sentir essa região, tá? Tá sentindo a região. Preciso que ele vá mais aqui pra cima. Vamos ver aqui no tempo gráfico de 3 minutos. Qualquer coisa a gente utiliza toda essa análise aqui como uma análise aqui de só de estudo, tá? Tocou nesse bloco, renovou o fundo, tocou novamente e está entrando para renovação aqui desses fundos novamente, tá? Ó, sentiu a região lá, pessoal. O que que a gente precisa? Que essa vela ela venha aqui para cima, tá? E venha outra já descendo, rasgando tudo, tá? É isso que a gente precisa. Seria um bom ponto de entrada também aqui, ó. Tá, mas ele acabou respeitando esse bloquinho aqui, ó. Mas o nosso maior bloco tem força é aqui, tá? Deixa eu ver o tamanho dessa vela, ó. Se a gente botar o stop aqui embaixo, depois se ela romper essa vela, ela vai ter que voltar um pouquinho ali, tá? Então, seria esse caso aqui, ó. Seria esse seguinte cenário. Essa vela aqui, ela vem, rompe essa daqui, ok? Como ela tá fazendo aqui, ó. Se ela romper aqui, ó, e a outra voltar a buscar esse ponto aqui, eu já executo a minha venda, tá? Só que ela tem que romper. Quantos segundinhos para finalizar essa vela? 10 segundinhos aí. Não, não fechou, pessoal. Vamos aguardar numa próxima configuração, tá? A gente tem esse bloco aqui e vai entrar num ponto de mitigação, tá? Pode ser que essa suba, a outra volte rompendo, mas o nosso ponto de rompimento seria aqui, ó. A menos que essa aqui rompa o início dessas aqui e a outra volte, aí sim a gente vem para esse ponto.
Nossa senhora, já tá meio demais aqui já. É, pessoal, não garanto aí que vai dar uma boa operação, tá? Não garanto. Não vai dar, pessoal, tá? Não vai dar, não vai dar. Eu vou explicar o motivo pra vocês, ó. Porque daí é o seguinte, tá? Essa vela aqui, ela subiu. A outra vem aqui e desce pra baixo esse ponto. Pessoal, o ponto de mitigação já tá aqui, tá? E se ele subir mais ainda, já fica tudo inviável pra gente. Ele deveria se afastar um pouquinho mais assim, daí... Ó, por quê? Quando a vela é pequenininha assim, ó, ela sobe, tá? Até retraiu, foi bem bacana. Ela vem aqui, rompe esse início, é válido a gente pegar aqui nesse testezinho pra surfar o movimento, tá? Então, certamente esse bloco é uma indução, correto? Vamos ver aqui se a gente tivesse pegado aqui essa negociação ia dar stop. Aqui embaixo ia dar stop, tá? A gente se livrou do stop, porque vimos esse bloco aqui, então a gente já desconsiderou esse ponto. A gente tem esse ponto aqui em cima, mas como ele respeitou esse ponto aqui, ele respeitou esse bloco e quebrou o fundo, a gente tá entrando pro mesmo objetivo, tá? Tá quebrando aqui, ó. Mas como a gente tá dentro do bloco, a próxima que respeitar aqui e voltar a quebrar esse ponto aqui, aí tá filé. A próxima tem que subir e a outra descer, daí sim. E a gente tem até esse bloco aqui, tá? Rompendo aqui, né, que seria o último fundinho que ela fez. Corrigindo e vindo. Ó, que seria aqui, ó. Subiu, desceu, subiu, quebrou. Daí a próxima sobe e volta a quebrar. Aí sim a gente tem um gatilho forte para estar fazendo essa. Que até então... Rompeu aqui ou não? Rompeu, tá, pessoal? Rompeu e agora a gente precisa de uma correção aqui. Teríamos esse bloquinho aqui. Ó, ganha força, perde força. Perdeu força. Bem viável. Mas tá característica por uma queda, tá? A gente só precisa de uma correção aqui, pessoal. Quebrou, confirmou bem a quebra. A gente precisa de uma correção, hein? O mercado não pode simplesmente, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Ele se afasta, depois vai lá e pum. Porque por mais que a gente tivesse pegado aqui, teria pagado. Tá, mas se a gente pega no ponto aqui, ó, do rompimento desse candle, ainda não teria pago.
Essa correção ela tem que vir até aqui, ó, tá? No mínimo até esse pavio ou no corpo aqui da vela. Rompendo aqui, a gente muda nosso ponto aqui para baixo. Mas tá estranho, pessoal. Tá estranho, tá estranho, tá bem estranho. Vai acabar a bateria do computador. 10 segundinhos para confirmar esse rompimento e a mitigação desse bloquinho aqui, ó. Tem que voltar agora lá pra gente fazer a nossa venda, tá? Volta ali, minha filha. Vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar. Ela vai voltar, tá? Isso aí, agora vai. 3 minutos. O que que tá acontecendo aqui pra gente? É, 2 candle bem grandão de vermelho ali. Demonstrando bastante força. É esse outro que demonstrou bastante força, tá? Mas tamo bem no ponto lá, pessoal. Ué, não entrou a ordem? Calma aí, pessoal. Deixa eu ver aqui no meu telefone. Aqui no telefone mostra que a gente tá na ordem, tá? Isso aqui não mostra. Vamos atualizar aqui. E estamos perdendo, gurizada. Estamos perdendo, estamos perdendo. Eu só acho que eu deveria ter esticado um pouquinho mais esse bloco aqui. Esses pontos de stop aqui, tá? Aqui em 5 minutos, pessoal. Uma retração, tá? Mitigação desse ponto que rompeu aqui. Ele rompeu, vem aqui, fez um rompimento. E vamos ter que ver aqui, pessoal, também, para que ele venha trabalhar para dentro desse bloco para te pagar o que? Para pagar o que é para pagar pra gente.
A gente está exatamente aqui na região. Ficou bem rápida, né? Não, pessoal, então um pouquinho mais para baixo. Estamos aqui, ó. Nossa, é bem complicado. Bem mais complicado do que a gente imaginava. Acabou entrando nossa ordem aqui. Com certeza foi naquele pico que ela deu lá em cima e a gente deu o clique e entrou lá embaixo. É ali, né? 0.5084. 0.50 é mais ou menos aqui, pessoal. Estamos aí no 0 a 0. Pouca coisa negativa. Só que se a gente for lá em cima mitigar aquele bloco, a gente acaba aqui em cima buscar aquele corpo, aquele bloco lá, acaba que pessoal, que a gente acaba sendo estopado, tá? Se pegar só o pavio ali, dá até interessante. O que daria boa, pessoal, é ele desse ponto aqui, ele romper esse fundinho aqui, ó. Aí daria bem interessante, porque daí ele mitigou esse bloco e fez a quebra de estrutura aqui. Tá? Ele tem que quebrar aí. Entramos com 127, a gente tava com 129. Sobrou $1 aqui. Quanto que a gente pagou de taxa, mais ou menos? $1 e pouquinho. Vai, minha filha, só isso explode. Tá, vamos aguardar aí, tá, pessoal? Bom, a operação tá se desenvolvendo. Só que, como eu falei, também tem esse bloco aqui, né? Que rompeu essas estruturas ali. Vamos ver se ele vai utilizar esse bloco como indução. Tá pagando 7% aí. Ok. E a gente tem esse bloco aqui. Ele pode simplesmente vir tocar nesse bloco aqui e trepar lá pra cima. Vamos ver se ele vai trabalhar pra dentro desse bloco, pagando o que a gente quer. A gente tem uma saída de força desse bloco. E depois, após esse bloco, tá? Então eu teria dois blocos. Esse aqui foi indução, tá? Esse que deu stop pra galera. Vamos ver só se ele vai continuar esse movimento aí de queda. Mas é muito grandão, tá, pessoal? Muito grandão esse bloco, ó. Ele já mitigou o bloco. E quebrou a estrutura. Então o bloco dele seria esse aqui, ó. Mas a gente tem como principal este, tá? Vamos aguardar. Qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa, eu vou sair no 0 a 0 nessa negociação, caso ele venha respeitar esse bloco aqui. Tá? Qualquer coisa eu vou sair no 0 a 0. Porque é uma operação bem curtinha, né? Se a gente for conduzir daqui até o ponto seguro onde ela iria, né? Que praticamente ela já chegou. É uma operação bem curta. Se a gente tivesse lá em cima, lá no movimento, se ela tivesse confirmado pra gente as confirmações, ele quase estaria pagando já. Vamos aguardar aí. Vela deu um pico lá em cima, tá? Pagando aí 3%. Agora o que a gente precisa? A gente precisa que outra volte corrigindo. Qualquer coisa a gente sai no 0 a 0 aí, tá?
Precisamos aí de outra corrigindo todo esse impulso. Temos esse bloco aqui, tá? Mas eu não vou segurar até lá em cima. O que ela tinha que induzir, ela já induziu, que seria aqui em cima, tá? Mitigação de bloco, as maiores ordens estão aqui. Ela reagiu a esse bloco, fez o break of structures, não tem por que ela voltar lá, tá? Se agarrou a esse ponto para poder subir. E a gente tá bem mal posicionado, né, pessoal? Bem mal posicionado não, tá? Mas seria bom um trabalho, o trabalho que ela fez aqui seria bom aqui em cima, ó. Aí teria mais de espaço para poder estar trabalhando, não precisava levar a operação até aqui embaixo. Tá pagando aí pra gente 4 dólares, 5, 8 dólares agora. Pera aí, pessoal, que eu vou... do computador. Agora voltemos aí. Tá, atualizou. A gente tá rompendo esse ponto ali. Deixa eu atualizar aqui o tempo só pra me ver se tá tudo ok. Tá ok. Tá retornando aí. Ó, fez um novo break of structures. Estamos pagando 10%, 13 dólares aí, pessoal. Precisa que só despenque agora o preço aí. Ele utilizou esse ponto aqui para ser como uma indução. A partir do momento que ele romper esse aqui, pessoal, ele pode navegar pouco aqui para baixo, tá? Ele pode andar pouco ali para baixo, ou ele pode explodir para baixo, continuar o movimento, tá? Não tá interessante isso aqui, pessoal. Não tá interessante. Eu vou sair dessa ordem aqui, tá? Eu vou sair dessa ordem pelo motivo, pessoal, de que... Deixa eu clicar aqui. Ó, tá 6%. Pessoal, ele não ganha força para essa queda, tá? Ele não ganha força para essa queda. Tipo, ele faz um movimento de quebra e já volta a corrigir. Tá? Isso aqui não é interessante. Eu tô com a ordem aqui aberta aqui no telefone, tá? Qualquer coisa eu vou dar o clique ali mesmo. Tá, ele deixou essa retração. É interessante, 3 minutos. Ele sempre tende a vir cobrir essas retrações. Assim como ele deixou essa retração primeiro ali. Uma alta. Nossa, em 5 minutos.
Em 15, Bom, chegou a pagar, tá pagando aí 12%. Baixou. Ah, se é só dar uma esticadinha aqui pra baixo, não é muita coisa. Tá sentindo esse bloco aqui, ó. Três minutos, ele tá retraindo, tá fazendo o mesmo ponto de retração lá embaixo. Desceu novamente. 10 dólares. 10%, perdão. A indução, ela tá aqui, tá, pessoal? Ou seja, não tem mais o que induzir aqui as pessoas. Se ele retornar a 1 dólar, tá? Se ele retornar a 1 dólar aqui, eu vou sair da negociação. Que daí 1 dólar cobre a taxa que a gente pagou ali para abertura de ordem. Ok. Ganhou força, perdeu força, nosso bloco tá aqui, ou seja, é daqui para baixo. Aguardamos. Olha só, pessoal, ele chegou a pagar até 15% aqui embaixo, ok? Agora tá retornando. Não sei para fazer o que. Pagando 13 dólares aí. Vamos aguardar aí. Ele tá sentindo bastante esse bloco aqui, ó. Vamos aguardar. Qualquer coisa, se eu for cancelar, tá, pessoal? Eu volto aqui com vocês. Olha só, tá pagando aí 17% já. Ah, retraiu. Tá, mas quem comprou protegendo esse bloco foi estopado, tá? Se tem stop da compra, abre margem para venda. Vamos ver se ele vai sentir essa região aí. O que ele não pode fazer é deixar de quebrar aqui e quebrar lá em cima, tá? Chegou a pagar 17%. Ah, mais 13% pagava o que era estipulado, hein? Só que também essa perda de força, essa falta de ganho de força pode ser por causa desse bloco aqui, tá? Pode ser por conta desse bloco ali. Beleza, não rompeu lá em cima, tá? É um bom gatilho. Bom seria se ele viesse romper aqui embaixo. Treze por cento.
Mas que ordemzinha mais demorada, pessoal. %, e assim vamos. Pessoal, vamos sair dessa ordem aqui, tá? Pá, não rompeu lá. Deixa eu ver um ponto aqui. Um ponto que saiu força foi esse ponto aqui, tá? Mitigou, não quebrou. Tá, vai acompanhando aí, pessoal, que eu vou acompanhar aqui pelo telefone. Eu vou navegando entre os outros tempos aqui pra ver o que tá acontecendo, tá? Nossa, 3 minutos deixou um monte de retração aqui embaixo, pessoal. Aqui, ó. Em 13 segundos, 13 minutos, 3, vamos ver, M5. Pessoal, aqui no meu telefone ele mostra uma média, tá? E essa média eu não... Deixa eu ver, essa média é de 100 períodos. Ele tá tendo uma resistência essa média. Eu não utilizo média, tá? Só porque mostra aqui no telefone. Mas creio eu que se romper essa média aqui em 5 minutos, eu acho que... eu acho que até desce mais, eu acho. 13%. Fez até um changezinho off Carter ali. Nossa, vai dar 1 hora de vídeo já, pessoal. Vai dar 1 horinha de vídeo. Eu já peguei ordens, pessoal, onde o preço ele enrolava assim, ó. Depois do nada, pum, explodia. Explodia contra até. Aguardamos. Pois a hora que se eu for fechar a ordem sem chegar no alvo, se chegou no alvo, eu volto com vocês, tá? Olha só, pessoal. A ordem aqui já tá pagando 2 para 1, tá? Só que ela tá nesse bloco. Ela chegou aqui em cima desse bloco, pouca força, tá? Agora sim, começou a configurar alguma estrutura aí que vá remeter a alta, a gente vai ter que sair, tá? Mas era bom se ele navegasse para dentro desse bloco aí. Se ele perder aqui em cima, ó, pessoal. Se ele vir perder aqui em cima, a gente tem que sair da negociação. Ok? Aguardamos. Olha só, pessoal, a ordem ela está indo ao nosso favor, tá? Porém, a gente não pode descartar que a gente está dentro de um bloco, ok? Então, eu vou esperar uma retraída, eu vou confirmar a saída aqui dessa ordem. Tá. Saí da negociação, pessoal. Ok? Deixa eu ver aqui no meu telefone quanto que deu. Deu $29,75. Deu 29,75. Deu R$ 174. Ele tá nessa faixa de ganho. Tá? Quanto
Ó, a gente tem aqui na conta 157,70. 157,70. R$ 922. Falta R$ 80 pra gente bater a nossa meta, tá? De 100 a 1K, tá? De 100 a R$ 1.000. Talvez eu finalize por agora, tá, pessoal? Porque buscar R$ 80 apenas em uma ordem, ok? Eu acho que vamos finalizar essa ordem, ou esse projeto por agora, ok? Então já finalizamos, então meta batida. Vamos concluir com meta batida porque buscar R$ 80, né, pessoal? Isso aqui pode ser que quando eu vá buscar os R$ 80 comece um ciclo de perda ou algo do tipo. Mas deu certo, tá? De R$ 100 a gente conseguiu de lucro R$ 822 com 9 ordens. Claro, teve algumas que não foi concluída, outras foram. Enfim, deu certo. Vambora.